começar, como a gente já partilhou, né? Nós vamos, então, hoje a nossa reflexão vai ser sobre o Enob. E como a gente também já falou, foi uma experiência muito forte espiritualmente. A Luzia já participou de outros Enobs, pode também depois partilhar um pouquinho da experiência dela das outras vezes que ela foi. O Maurício também já tinha participado de um outro Enob. Eu e a Lúcia fomos a primeira vez, né, para o Enob. Todas as vezes que tinha, eu sempre tinha algum compromisso e não conseguia ajustar a agenda. Mas foi muito gostoso. Então, o tema do nosso Enob desse ano foi fazer-se alheio às coisas do mundo, que é a regra de São Bento, capítulo 4, versículo 20. Então, para iniciar, em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termos dito aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Nosso Pai, São Bento, rogai por nós. Então, a primeira parte agora da nossa manhã de espiritualidade, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre o Evangelho de hoje. Vamos proclamar. Vou ler, né? O Evangelho de hoje, São Lucas, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam o outro. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Serão os Então, esse evangelho ele tem muito a nos dizer. A gente não precisa explicá-lo. A gente precisa vivenciá-lo. Jesus sempre esteve ao lado de todos. Ao lado de quem precisava de uma palavra de amor, uma palavra de carinho, daqueles que, naquele momento da sociedade, não eram, vamos dizer, olhados com bons olhos. Jesus estava ali, para dar a mão, para oferecer uma palavra. Então, Deus avalia o nosso interior. Né? O interior de cada um de maneira diferente dos nossos julgamentos, que a gente, às vezes, acaba julgando o exterior das pessoas. Então, Jesus nos ensina que a gente não precisa ver o exterior, assim, o interior das pessoas. Então, meu Deus, ajudai-me a não desprezar nenhum irmão. Sou indigente e necessitado de vosso amor e vossa compaixão, tanto quanto todas as pessoas. Então, como um agir, nós podemos colocar: examinarei sempre a minha consciência e pedirei perdão por meus erros, pois Deus é um Pai. Amém. Uma coisa importante aqui, que eu li, que são as confissões inválidas. Eu queria unir que não é só se confessar, né? Porque a confissão verdadeira, né? Não aquela que não vale. Que a gente consiga sempre ter o nosso coração contrito de verdade, né? Se confessar, né? Não adianta eu dizer que eu confessei, mas se eu vou voltar a fazer aquilo, eu preciso ter a consciência
de, como o Maurício disse, de saber que eu estou indo ali já para não fazer. Então vamos lá, vamos começar nossa viagem para Vitória. Então aqui foi a foto nossa às 4 horas da manhã. Todo mundo com feliz. cara de alegre, 4 horas da manhã no aeroporto. É muito legal. Quer apagar a luz? Acho que Melhor, fica né? melhor, né? Até para gravação. Podia pôr um pouquinho para lá. Era Congonhas ou Congonhas. 4 horas da manhã? Ele fora no prédio. Só um pouquinho, porque está tão na minha frente. Ao contrário. Para lá? Daria? Os mascarados. Chegamos em Vitória, já estávamos com a cara mais animada. E aí aqui a gente explicar um pouco tudo, né? Então o Enob aconteceu lá no Hotel Sesc da cidade de Guarapari. Essa cidade ela fica a 1h30, mais ou menos de Vitória, né? Então a gente colocou mais ou menos aqui, né? Então foi aqui, né? Chegamos aqui. Ia ser em Vila Velha, mas não tinha como fazer lá por conta dos lugares não comportavam. E viajamos daqui até aqui Guarapari, de carro. Então nós fomos primeiro de avião, né, São Paulo até Vitória, e depois de Vitória para Guarapari de carro. 1h30 de viagem. Então aqui é a fachada lá do hotel, um hotel enorme. Ele comporta para mais ou menos 1.000 pessoas, né? Acho que até mais. Tem 500 e poucos quartos. São 500 e poucos quartos, divididos por blocos, né? E aqui é um dos auditórios, né? E que foi o Enob. O que tinha lá era assim, né? Era tudo muito longe uma coisa da outra, né? Não muito longe, mas assim, você saía desse pavilhão central do quarto, aí na hora do almoço tinha que andar até o restaurante. É como se fosse aqui o aí colégio. Voltava, aí tinha que ir até o Só que longe, entendeu? né? Mas era uma boa Não, caminhada. mas assim, se você parar para pensar, é como se a igreja fosse o hotel, a sala de palestras Aqui? Não, mais. Sim, mas é que tudo era Aí a longe. sala de palestras era tipo aqui o maternal, aqui para baixo, Era no uma colégio. caminhadinha, assim. Isso, Uma a gente caminhada. tinha que fazer uma boa caminhada. O restaurante era lá no O prédio da restaurante frente. era no outro prédio. Então, assim, isso foi um pouco cansativo, esse deslocamento. Mas foi gostoso. Então, lá na chegada no Sesc, que a gente acabou chegando umas 10 e pouco, 11 horas. Aí a gente ficou conversando um pouco, né, com as pessoas. E aí aqui vocês podem ver Dom Inácio. Tá O Dom igualzinho Inácio ficou ele, né? bastante com a gente, conversou bastante. Aqui é o irmão Paulo, que é o atual coordenador nacional do Oblato do Brasil. Ele é o Oblato de Santa Maria. Possivelmente estará com a gente no nosso retiro. Ele é muito amigo nosso da nossa fraternidade, já frequentou aqui a nossa fraternidade. Essa aqui é a irmã Faustina Sandra, ela é oblata do Mosteiro de São Bento do Centro. Ela já escreveu alguns livros e ajudou também na escrita de outros livros do Dom Batista, lá do Centro. É um amor de pessoa também. E a última ali é uma noviça de oblata, que é a Raimundinha, que a gente chama, a irmã Teresa de Calcutá. Ela é de São Bento do Centro também, mas atualmente ela mora no Maranhão. Ela é menor que eu. Menor, não, ele é bem menor. Ela é bem menor, bem mas menor. pensa uma pessoa Grande. enorme, né? Assim, é uma verdadeira humanidade. Escolheu o nome certo. É o Blatinho. Em Vitória, nós temos um mosteiro beneditino feminino, que é na cidade de São Mateus. Aqui está o mosteiro. Então, na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, encontra-se localizado o Mosteiro da Virgem de Guadalupe. Mosteiro fundado em, faltou o 2 ali, 27/2/94, como priorado simples, dependente do Mosteiro da Virgem do Rio. E erigido em priorado conventual a 4/7/2008, na Diocese de São Mateus. Esses dados foram retirados do Diretório Litúrgico. Então, lá tem esse mosteiro. Por isso que Dom Abade Felipe, que atualmente é abade do Rio, mas já foi abade de Olinda,
e já foi abade presidente da Congregação Brasileira. Na época da escolha do local do Enob, ele que escolhia, né, por ele ser o abade presidente, e ele escolheu o São Mateus para que tivesse uma movimentação com os oblatos de lá, né? Eles estão com um grupo de oblatos bem grande, noviços, estudantes lá, e então por isso que foi também uma escolha fazer naquela região, porque ainda não tinha tido nenhum Enob naquela região. Bonito, né? Infelizmente, nós não pudemos conhecer. Possivelmente teria sido lá, no local que tem, mas não comportava como as necessidades da abertura do Enob. Então, às 14h nós tivemos a recepção lá, né? Então, aqui a gente colocou a luz aí com a camiseta que a gente ganhou, né, do Enob. Um bonezinho. Eu esqueci meu boné lá no... Aí ali o material. Esse caderninho foi o irmão Plácido, né? O Edson que fez para nós 4, para a gente ter as anotações. Lindo caderno. Ali na última foto também um momento aí de fraternidade entre o Pedro, o Inácio. O Inácio está onde? Ali em Sorocaba. Sorocaba. Ele é do Mosteiro de São Bento do Céu, em Sorocaba. Aí atualmente é do Sorocaba. Então vamos lá. O que é o Enob, né? Então, o Enob é o Encontro Nacional dos Oblatos da Congregação Beneditina do Brasil, e de 2 em 2 anos é realizado numa cidade do Brasil. Encontro, partilha e espiritualidade entre os irmãos e irmãs oblatos do Brasil. São convidados a participar deste encontro oblatos e oblatas beneditinos de outras congregações que têm mosteiros no Brasil. Neste 7º Enob foi escolhido o tema fazer-se alheio às coisas do mundo. Então, o encontro oficialmente é só da congregação brasileira. Mas, como no Brasil existem outras congregações beneditinas, como a húngara, a Não, tem a húngara, a americano-canciense, cisterciense, valombrosana, olivetana. Então, como se tem outras congregações beneditinas também no Brasil, eles convidam a gente como mosteiro convidado. Então, no caso, quando se tem a eleição para coordenador nacional, nós só somos convidados, nós não participamos disso. Quem participa são só eles. Mas nós somos convidados a participar deste encontro e falar com eles. Te ajuda aí, Danilo? Mais fácil, né? Tem que ser ciência. Oi? Mas só estávamos nós, né, Davi? Não, os cistercienses não participaram deste encontro, mas existem oblatos. É aqueles que estivessem de branco, né? Branco e Comprei. só volta rapidinho, Maurício. Então, aqui a gente também tirou mais algumas fotos, né? Esse aqui foi o primeiro café que nós tivemos, que foi antes da abertura, no momento da gente conversar, da gente se encontrar, da gente já ir se fazendo essa partilha fraterna. E aí, a primeira conferência era para ter sido de Dom Arquiabade Emanuel, né? Abade presidente da Congregação Brasileira, mas o voo dele atrasou. Aí já teve um problema lá em Salvador para chegar, então ele acabou mudando um pouquinho a programação, e aí a primeira palestra foi de Dom Abade Filipe, né? Então, Dom Abade Filipe, como nós falamos, ele é do Mosteiro de São Bento do Rio, em sua primeira conferência ele nos falou sobre a oblação na vida do oblato. Então, assim, o que a gente estava até partilhando com o Dom Paulo antes de começar hoje o dia, o Maurício e a Lúcia também vão falar um pouquinho aí da sua experiência, mas eu digo que foi um se reencontrar com a nossa oblação. Então, esse encontro foi uma forma de nós revermos o que é ser oblato, né? De nós entendermos o que é ser oblato. Então, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas eu gostei muito da fala de uma das conferências, que eles falaram assim, o oblato ele não fica no mosteiro. Ele não é para ficar só lá no mosteiro. O mosteiro é o lugar onde ele só recarrega a bateria. Mas o oblato ele tem que estar lá. Então, o primeiro ponto que podemos levantar aqui em sua fala é entender que nosso Pai São Bento nos deixou
um caminho de perfeição, que é a regra de São Bento. E que no E9 tínhamos a oportunidade de resgatar o sentido e pertença aos mosteiros, a oblação e a espiritualidade beneditina. Oblação não é uma profissão religiosa, e sim um propósito maduro e estável, propósito a Deus perante a igreja e confirmado pelo rito. Então, não fazemos votos como um monge, como uma monja. A gente faz um propósito. Um propósito de viver aquela vida. Então, ele tem um propósito que nós estamos fazendo a Deus, perante a igreja, que é o povo, que é o monge, e confirmado por um rito, que é o rito de oblação. Nossa tripla promessa: estabilidade, conversão dos costumes e obediência. É como se fossem os votos dos monges, mas no nosso caso não é um voto, é uma promessa. Essa estabilidade é aquela pertença, né? Que ele falou lá atrás. Essa estabilidade é a pertença que eu tenho àquele mosteiro, que eu faço a minha oblação. Eu posso, se eu pensar, me amadurecer a ideia, mudar de oblação para um outro mosteiro. Mas a minha estabilidade da minha promessa naquele momento é a minha conexão com aquele mosteiro que eu estou fazendo a minha oblação. Mas aí volta a dizer o que o Emmanuel falou, o negócio de recarregar a energia. Não, foi Dom Felipe? Foi Dom Felipe. Da gente, assim, quando a gente fala estabilidade, é estabilidade porque nós pertencemos àquele mosteiro, mas não de ficarmos 100% ali. De nós sairmos e propagarmos esse evangelho. Então, viver no mundo, mas não sobre a influência do mundo, e sim sobre a orientação da LB, de São Bento, e espiritualidade de São Bento. Isso foi muito Nossa, falado isso, né? Essa coisa de viver no mundo, mas não pertencer ao mundo. Achei bem profundo. Depois Dom Inácio tem lá na frente, que vai falar sobre o mundanismo. O quanto é difícil Você se desagarrar viver dessas isso, coisas do mundo, né? Para se agarrar às coisas espirituais, né? Ou seja, viver no mundo, mas não pertencer ao mundo. E toda hora a gente se deixa influenciar pelo Né? Sem dúvida. Então, quando São Bento propõe no capítulo 4 fazer-se alheio às coisas do mundo, em primeiro momento, acho que foi até nós conversando, a gente falou assim, como que nós podemos fazer-se alheios no mundo se nós somos do mundo? E aí depois Dom Felipe, Dom Inácio, os outros palestrantes nos deram essa resposta. Então, eu tenho que estar no mundo porque eu sou do mundo. Eu estou no mosteiro. Porque mesmo os monges também têm que estar nesse viver no mundo. Mas nós podemos viver neste mundo, mas não seguir as influências do mundo. Nós podemos seguir a RB, a igreja e a espiritualidade. Então, o primeiro oblato, Jesus Cristo, é o primeiro a fazer a sua oblação, né? O oblato tem que seguir os passos de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi obediente, nós fazemos a promessa de obediência, até a morte e morte de Cristo. E ele fez a sua oblação para salvar o mundo. Então, nós, como oblatos beneditínicos, temos que seguir os passos de Jesus Cristo. Aí Dom Felipe fala, o oblato é chamado a ser imitação dele. Não ser Cristo, mas ser imitação no sentido de seguir os seus passos. Viver o que ele pediu para que nós Recomendou a leitura, né, da imitação de Cristo. Já leu, lê de novo, não leu. E é interessante o jeito que ele ensinou para nós, que ele falou assim, o livro A Imitação de Cristo, ele não é um livro para você pegar e ler ele direto. É para você, a cada dia, pegar um trecho e viver aquilo. Né? É igual a regra de São Bento, que depois, um pouquinho mais para frente, eu acho que eu coloquei também. O capítulo 4 é o caminho também de um verdadeiro oblato. Mas não é para nós lermos tudo aquilo só de uma vez. A cada dia a gente lê um versículo, rumina aquilo e pratica.
ser oblato não é só participar dos encontros mensais. Ser oblato é colocar sua oblação em prática todos os dias. Fecundar-se na oração. Então, a gente precisa estar com a nossa oração em dia, participar dos encontros mensais. Mas a nossa oblação, é como a gente falou, é colocar em prática diariamente isso no nosso dia a dia. Como que nós colocamos em prática? Propagando pelas nossas ações diárias fora, no mosteiro, nas nossas famílias, nas nossas escolas, nas nossas igrejas, o que for, no nosso trabalho, a vida de São Pedro, a espiritualidade de Deus. Então, ele fala muito de ser oblato é ofertar-se. Fala bastante. Você se ofertar. Eu gosto desse sinônimo para a palavra oblação. Oferta. Oblação é oferta. Fala bastante. Então, o oblato deve ver o rosto de Deus onde quer que esteja. O oblato tem família, preocupações, problemas e necessidades, mas não pode esquecer da sua oblação. O oblato vive da liturgia e da Eucaristia. O oblato deve olhar tudo como vaso sagrado. Então, a parte do vaso sagrado é um trecho da regra de São Bento. Então, São Bento nos diz que o mosteiro, que a igreja, que tudo, nós temos que olhar como objetos sagrados, né? Como um vaso sagrado. Desde o chão até a limpeza, até tudo. Tudo é um vaso sagrado. Então, nós, como oblatos, também temos essa missão de ver tudo e em tudo como um vaso sagrado e alimentar-se diariamente da oração e da liturgia. É uma coisa que eu me lembro que ele comentou aí, eu não sei se colocou na frente. Pode falar, também se Só para repetir. lembrar, né? E acho que essa coisa do vaso sagrado, ele fala também a importância da organização, né? Então, quando você cuida das suas coisas, né, pessoais, como você cuida do vaso sagrado, né, a intenção é essa, você tem as suas coisas organizadas. Mas o mais importante que ele fala é a gente ter o nosso interior também organizado, né? Organizar o nosso interior espiritualmente, né? Então, a gente também ter o nosso interior como se fosse um vaso sagrado, né? Que a gente tem um interior organizado também nas nossas ações, nos nossos sentimentos, né? A gente vai conseguir também colocar isso para fora, né? No dia a dia, né? E junto com essa organização, ele também fala muito da organização do mosteiro, né? Então, o mosteiro, os monges, ele tem toda uma organização aí física, né? De oração, de momento de oração, de rezar, trabalhar, disso, daquilo, daquilo outro. E nós também precisamos dessa organização prática, né? Além da nossa organização interna, como o Maurício nos lembrou, também essa organização externa. Não vamos fazer das nossas casas um mosteiro. Isso ele também falou. Ele falou bastante. Nós não devemos fazer a nossa casa virar um mosteiro. Porque o mosteiro você vai lá para se recarregar. Mas nós precisamos, no nosso dia a dia, de uma organização. E aí, após a palestra de Dom Felipe, nós tivemos um momento de homenagem ao nosso irmão Henrique, né? E aí nós transmitimos o vídeo de testemunho que ele fez quando ele completou 35 anos de oblação, né? Em 2020. Ele completou em abril, né? E faleceu em julho. E ele tinha gravado, eu tinha pedido para ele gravar um vídeo para ele falar sobre esses 35 anos de oblação. O que é ser oblato? E foi muito interessante, porque esse vídeo ser transmitido lá, só quem sabia era eu e o Pedro. Ele não tinha partilhado ainda com os palestrantes, com nada. E aí a palestra de Dom Felipe foi meio que tudo o que o irmão Henrique falou naquele vídeo. Então, assim, ficou como se fosse um resumão da palestra de Dom Felipe. Então, chegou bem no momento certo. E foi bem no começo do E9, aonde durante todos os outros dias a gente pôde meditar, além das palavras de Dom Felipe, também desse testemunho do Carlinhos. E para nós também foi gratificante. Claro. Então, nesse vídeo, nós podemos ver o nosso ser oblato. Nossos grupos serem nossa família espiritual.
Aí aqui a gente brincou, né? Colocou o jantar com alegria, né? Então, o primeiro jantar, aí a gente mandou foto da cerveja para Dom Paulo, né? A gente falou, o senhor deveria estar aqui com a gente. Tá cheio de loira lá. Então, além da parte espiritual, a gente também foi se alimentar um pouquinho aí do corpo, né? E no segundo dia, nós fomos visitar o convento da Penha, que fica em Vila Velha, em cima de um morro que... eu não vou dizer quem, mas assim, a irmã Aparecida subiu de van. Eu, o irmão Plácido e o irmão Gregório subimos a pé. Mas era a Eu pé? virei a menina da van, tá? Virou a menina da van. Mas era a pé? Era a pé? Foi o que, uma meia hora? Dá 1 quilômetro. É 1 quilômetro. Mas é Mais de subida. É muita subida. Mas foi muito gostoso. Foi muito gostoso essa subida. Então, A descida foi mais engraçada. A descida foi melhor. Num penhasco de 154 metros de altitude e localização privilegiada a 500 metros do mar, que ostenta no seu entorno imponente fragmento da Mata Atlântica, está edificado o Santuário de Nossa Senhora da Penha, fundado por Frei Pedro Palacios, que aqui chegou em 1558, trazendo consigo o painel de Nossa Senhora das Alegrias. O monumento arquitetônico peculiar, da singeleza e sobriedade, apresenta em sua trajetória histórica muitas reconstruções, como a excepcional concepção arquitetônica do convento, estruturado na rocha do morro, abrindo as janelas de suas celas para o magnífico panorama da Barra de Vitória e do Oceano Atlântico, enquanto de sua fachada se tem bela vista panorâmica de Vila Velha. Então, como vocês podem ver, atualmente são 3 franciscanos que moram e cuidam desse convento, né? Então, ele é muito bonito, assim, e é bem na rocha mesmo, é muito interessante essa construção. A gente até ficou se perguntando, né? Imagina naquela época a construção. Como foi levar todo esse material, todas essas coisas. Né? Então, assim, é muito interessante e emocionante. Você sente uma presença, assim, de Deus naquele lugar muito grande. Aí tem a sala dos milagres, né, das promessas ali, tem uma lojinha, bem gostoso. Você fotografou a Nossa Senhora das Alegrias? Não, a gente fez umas fotos rápidas, porque o que acontece? Dentro da igreja estava tendo missa, e aí quando tem missa não pode fotografar. Então a gente teve que fazer algumas coisas assim que é muito pequena. Aí aqui a gente colocou algumas fotos, né, nossas lá no ônibus, na van. Aí aqui já a última subida, e aqui já tinha não chega a van. Essa van não foi, tá, gente? Mas assim, vocês podem perceber que é bem gostoso. É lindo. Aí aqui nós temos Dom Hildebrando, monge aqui do Mosteiro de São Bento do Centro. Esses 2 oblatos de Brasília. E ela, acho que é a esposa do Pedro, né? A esposa do Pedro. Que Esse caminho aí é o que a gente fez a pé para chegar lá. Tá vendo? Que é postulante para a oblata no Mosteiro de Santa Maria. E aqui é o caminho, como aqui é Dom Marcos, né? Dom Marcos, vocês vão ver uma foto depois. Ele é monge do Mosteiro de Fortaleza, onde a nossa irmã Teresa Dávila, Socorro, está lá, né? E aí ele também subiu para. Então aqui a gente pode ver Irmã Maria de Fátima e Dom Paulo Cavalcante de Brasília, que são atualmente os assessores espirituais nacionais dos Oblatos do Brasil. O Pedro, coordenador nacional, o Renato e a esposa, ele é Oblato de Santa Maria, e ela está começando a caminhada para o Oblato. São Francisco, que está na subida, uma rocha ali na subida, ainda não chegando lá, e ali um pouquinho da vista que a gente pode ter lá de cima. Vila Velha. Então, aqui a gente pode ver a cidade de Vila Velha e aqui o mar. Delícia, horrível o lugar. Nossa. Delícia. Aí aqui Dom Abade Felipe, uma foto não programada, pega de surpresa e acabou ficando muito bonita essa foto. Linda mesmo. Aqui são oblatos de Santa Maria. Aí aqui vocês podem ver também um pedaço lá do convento, ali também. Uhum. Tudo é subido. Muito lindo. Essa igrejinha, essa capelinha, uma gruta, né? É do lado de fora. E ao lado dessa gruta é o cemitério dos Freis dali.
Então, ao lado dessa gruta, tem as sepulturas dos freis que moram nesse convento. Do fundador também, provavelmente. E, com certeza. então, aqui também tem uma imagem de São Francisco e a cruz de São Damião. E aí a igreja. E ali a igreja. Assim, você olhando, parece uma igreja grande, mas foi a foto que deixou. Mas ela é muito tamanho pequena. dessa sala, mas Ela é muito pequena. Não tem banco, né? Não tem banco e é muito pequenininha. É bem, acho que é menor que E aqui uma das vistas lá de cima. Uma Uma vista grande feia. Vila Velha. Vila Velha é grande. é grande. É bem grande. É bem menor que Vitória. É maior que Vitória. Então, bem menor que Vitória. Bem maior que Vitória. Você falou menor. E aí, na parte da tarde, quando nós voltamos lá do Mosteiro da Penha, nós tivemos a conferência de Dom Arquiabade Emanuel, que é a arquiabade da Arquiabadia de Salvador da Bahia, e atualmente o abade presidente da Que gosta de congregação. adoçante. É o que gosta bastante, tá? Para quem chegou depois, vamos fazer... Porque, assim, o E9 não é só espiritualidade, também é brincadeira. Não é só aula. Então, assim, após o almoço, após as refeições, nós tínhamos sempre tinha café lá para você experimentar. E aí, tinha um monge na frente, e a Lúcia não percebeu. E aí ela falando assim, pode falar aí. Aí eu falei, alguém falou, você quer café com adoçante? Eu falei, não, obrigado, adoçante não, é puro. Porque você já reparou que só gordo usa adoçante? Aí ele tem uma barriga desse tamanho. E na frente estava também E ele estava se servindo de adoçante. Tinha que ser eu, né, Vitor? Mas assim, foi muito Você gostoso. tem uma barriga de uns 7 meses, mais ou menos. Tá. E assim, Acho que um pouco mais. só voltando a alguma coisa lá da Vila do Mosteiro da Penha, né, do convento da Penha, existe uma história muito interessante, porque assim, antes da igreja ser lá em cima, existia uma gruta, na qual esse frei morava, no pé da rocha. Então, depois que foi construída aquela igreja, porque segundo algumas histórias, que eu também fui pesquisar um pouquinho para a gente colocar aí, é como se ele fizesse uma igreja lá em cima do morro, né? Lá em cima Então, existe toda uma história aí por trás, algumas histórias mais verídicas, algumas que são ilustrativas, né? Mas que a primeira igreja foi numa gruta abaixo, para depois ser lá. Faz Então, sentido, né? E aí, a segunda conferência, que foi a de Dom Emanuel, ele se deteve um pouquinho no capítulo 73 da Ré, o último capítulo da Ré. Então, ele diz que, no capítulo 73, que tenhamos uma vida espiritual baseada na fé e no contato com Deus, na tríplice espiritualidade da Igreja, Sagrada Escritura, Santos Padres e Liturgia. Então, ênfase na prática da Lexio Divina na vida do lado. Então, ele fala bastante que nós temos essa tríplice. Nós sempre precisamos ter a Sagrada Escritura, os Santos Padres aqui, não só os papas, mas também os Santos Padres do deserto, os padres do deserto, com seus escritos, né? A espiritualidade aí dos santos, das santas e a liturgia. E eu acho que dá para a gente perceber algo interessante. Como a gente falou no começo, o oblato não faz um voto, faz uma promessa. E a gente faz uma tríplice promessa. A gente precisa de uma tríplice espiritualidade. Então, olha como esse 3 é significativo na nossa vida, né? Então, e a Lexio Divina? Isso nós aprendemos bastante com o Elias, né? Na 2 em ponto, como é importante a Lexio Divina na nossa vida. Os oblatos, as oblatas, precisam ler e viver as Sagradas Escrituras. Importância dos leigos pós o Concílio Vaticano II em ter acesso às Sagradas Escrituras. Como a gente sabe muito bem, antes do Concílio Vaticano II, os leigos quase não tinham acesso ainda a essas Sagradas Escrituras em sua língua, né? Então, era raro você ter um acesso como você tem hoje na vida da igreja, na vida das Sagradas Escrituras, na liturgia.
E os oblatos precisam ler e ver os textos dos santos padres, da palavra de Deus e da Maurício, né? Então, acho que é a importância dessa prática, né, da palavra, né, da Sagrada Escritura. Né? Acho que isso não ficou também na palestra. É isso, né? Essa vivência da palavra. Uma coisa interessante não também... só a gente vê, mas a gente vive, procurar viver essa palavra. E uma coisa interessante também é que a gente sempre fala, Dom Paulo fala, Dom Luiz Antônio, agora nosso administrador apostólico, quase nosso bispo emérito, também sempre falou em suas homilias da importância do ofício de leituras da liturgia das horas. Então, o ofício de leituras da liturgia das horas é de uma importância na nossa vida. Não só a primeira leitura. A primeira leitura sempre é da palavra de Deus. Mas a segunda leitura sempre é espiritual. De um santo, de uma santa. Então, essa segunda leitura do ofício de leituras, ele é de uma grande espiritualidade e importância na nossa vida. E aí foi até interessante, porque um oblato, eu não sei se ele já é oblato ou ele é noviço de oblato, de São Mateus, lá de Vitória, ele fez um canal no... ele estava comentando no ônibus, né? Depois eu conversei com ele, e aí podcast, no podcast, com todas as segundas leituras do ofício de leitura. E ele tem grupos, assim, de meditação, então é bem interessante a gente perceber como esses textos fazem parte dessa tríplice vivência nossa, né? Textos dos santos padres, palavra de Deus e liturgia. Aí aqui foi bem interessante também que aqui Dom Emanuel falou um pouco sobre o caminhar da Lexio Divina, né? Então a gente precisa ruminar a palavra de Deus, né? Precisamos meditar, precisamos orar e precisamos contemplar. Então, é a essência da Lexio Divina. É a essência da Lexio Divina. Ruminar, meditar, orar e contemplar. E praticar. Os oblatos e oblatas precisam ir aos mosteiros para se recarregar, se alimentar na espiritualidade. Depois, o oblato e a oblata precisam ir ao mundo e evangelizar. Isso foi dito do começo ao fim. A vida do oblato não é dentro do mosteiro. A vida do oblato é fora do mosteiro. O mosteiro é o local onde nós temos a estabilidade no sentido de pertencemos. Mas lá serve para nós nos recarregarmos, nós nutrirmos. Agora, a nossa prática é fora dos muros dos mosteiros. Se fosse para ser dentro, nós seríamos monges e monjas. Então, o oblato são o braço dos monges, das monjas, aonde eles não alcançam. Então, mas eu acho que é um monge, ele queria junto à comunidade. Não, mas aqui ele quer, assim, não, mas aqui ele está querendo dizer no sentido de vida. Morar, de habitar. Não só disso, de viver a sua espiritualidade. Por mais que ele tenha contato, sim, mas por mais que ele viva na comunidade, o trabalho dele é dentro do mosteiro. E o nós, como oblatos, fora. Então, eles não fazem visita às favelas. Mas continua trabalhando. Nem todos os mosteiros. Aqui se tem, porque a congregação beneditina húngara tem paróquia. Mas não é a essência da espiritualidade beneditina. A espiritualidade beneditina é o claustro. Fechar-se. Mas existe um contato. Sim. Não, tem que ter. Tem que ter o contato. Mas a essência dos oblatos não é estar no mosteiro. É estar fora e evangelizar fora. É nesse sentido que eles quiseram dizer. A gente vem para cá só para se nutrir. Claro que aqui também a gente está colocando esses temas que eles comentaram, foi exposto de uma forma um pouco mais profunda também, né? Aqui a gente está colocando alguns pontos para vocês terem uma noção do que foi dito e tal, né? Aí aqui, só para distrair um pouco, né? Prestamos atenção em todas as palestras. Essa foi uma oblata, tem uma oblata lá de Vitória também, a Sandra, que ela é fotógrafa,
E ela tirou várias fotos, assim, e ela é fotógrafa profissional, então ela tirou algumas outras fotos que depois a gente partilha, e aí ela tirou essa aí, nossa, sem combinar, a gente estava prestando atenção. Para dizer que tá Não estava cochilando naquele momento. E a terceira, todo mundo ligado. e a terceira conferência foi de Dom Inácio, né, conhecido de todos, foi nosso diretor espiritual, né? Aham. E ele falou sobre o Acho que mundanismo. você compartilhou também, né, no grupo. Texto. Ainda Todo não. mundo, Ainda ainda não. não pertencemos ao mundo. Só deixa eu falar para vocês. O que vai acontecer? O Renato, que é o irmão Marco lá da Abadia de Santa Maria, ele está fazendo um arquivo com todas as fotos, palestras, tudo que foi feito nesse enóbio. Aí, só que isso dá um trabalhinho, porque tem mais de 1000 fotos, um monte de arquivo, um monte de coisa que vocês não têm noção. Então, o que vai acontecer? Quando ele terminar este arquivo online, ele vai partilhar com todo mundo e aí a gente partilha com vocês. Tá? Então, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Não às influências do mundo, sem deixar que nada deponha o amor de Cristo. O quanto é prejudicial o muito falar. A oração deve ser o apoio para podermos trabalhar esse silêncio confiante. Então, a gente volta a dizer a primeira palestra de Dom Abade Filipe. As influências, o que é fazer-se alheio às coisas do mundo? Não é nós deixarmos de ser do mundo, mas é nós não deixarmos as influências do mundo governarem a nossa vida. Ele falou sobre o mundanismo, né, a palestra dele, o tema era mundanismo. Então, como oblatos e oblatas, devemos pregar o amor, a misericórdia e a união. Ser como Jesus, misericordioso. As Sagradas Escrituras nos oferecem grandes pistas para vivermos sem as influências do mundo. Aí aqui ele falou um pouquinho sobre a vivência de Adão e Eva, Caim e Abel, e mais um Antigo Testamento que ele falou. Não lembro agora, mas ele também trouxe mais alguns exemplos que depois eu vou... Tudo isso vocês vão ter acesso a essas palestras na íntegra. A força do oblato vem da oração e do silêncio. O oblato não fala, eles oram. Devemos ser extensão das nossas igrejas, dos nossos grupos, em nossas famílias. Então, isso tem que ficar no nosso pensamento. A nossa força vem da oração e do silêncio. E outra coisa, o oblato não fala, eles oram. E aí nós tivemos, para encerrar o dia, o ofício de vésperas com a bênção do Santíssimo. E, obviamente, lá, só para vocês saberem, lá foi montado meio que uma capela, né? Porque não tinha uma capela lá. Então, as peças, né, foram levadas, tal, então isso foi tudo meio que adaptado lá na sala, né, das conferências. Teve uma sala ao lado, que era como se fosse a sacristia e a capela do Santíssimo. Então, nós tivemos a oportunidade de, a qualquer momento do dia, estar naquela sala em oração, em adoração. E aí nós fazíamos todas as orações, né? Começávamos com missa e laudes, depois hora média, vésperas e completas. E as vésperas da sexta-feira foi as vésperas inteiras com o Santíssimo exposto, e no final, Dom Paulo Cavalcante, diretor dos Oblatos Nacionais, ele deu a bênção para nós. E aí nós tínhamos que comer a muqueca capixaba. Vai para a Vitória e não vai comer muqueca? Não tem jeito, né? Então, aí nós também partilhamos um pouquinho do nosso escapar do Enóbio, né? A gente escapou um pouquinho numa das noites. Esse dia nós não fizemos as completas. Porque agora a gente fazia os completos, aí a gente ia comer a o muqueca, né? Mas o pecado foi menor, porque quando a gente chegou tinha um outro grupo de oblatos também lá. Então não fugiram sozinhos. Na mesa ao lado. E aí um passeio particular nosso, né, na frente da onde nós fomos lá comer a muqueca, tinha a praia, e aí a gente conseguiu olhar de noite. Aí, né? E aí a quarta conferência voltou o Dom Abade Filipe, e continuou o seu primeiro tema, que é os instrumentos das boas obras.
É uma serenidade assim, Uma impressionante. serenidade. Gente, eu nunca... Uma coisa... Ele é moço, né? Tem 60, 62. 62. Eu pensei que fosse mais moço. Sim, você Bebê. tá no auge. Bebê. Mas tá bem. Ele Parece muito mais moço. Gente, ele é Ele é uma francês. pessoa assim, É bem muito sereno. espiritual, fora de uma pessoa de uma inteligência enorme. Não é por acaso que ele já foi abade de 2 moceiros. Então, o moceiro oficial dele é Rio, mas ele foi eleito abade de Olinda, ficou em Olinda até 2012. Em 2012, o mosteiro Rio elegeu abade, e aí o Papa, na época, aceitou a transferência dele para o Rio. E agora é lá, já foi abade presidente da Congregação Brasileira, e é de uma serenidade. Quem assim, sabe no futuro próximo a gente traga ele. um futuro bem próximo, porque eu conversei particularmente com ele e ele já aceitou vir dar o retiro. Gente, eu fiquei muito feliz. E já Acho que não, de repente assim, também ser um retiro. A gente pode pegar um final de semana. já consegui o WhatsApp dele, então assim, o contato está bem rápido. Já estou com o WhatsApp. Midiático. Então vamos lá. Um instrumento das boas obras, fazer-se alheio às coisas do mundo. E um passo da imitação de Cristo, a fim de viveres para Deus, fazendo-te pessoa espiritual. Há em cada oblata uma pessoa interior, escondida no mais profundo de si mesma, que tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. O cultivo da vida interior deve ajudar-nos a discernir o que é necessário na nossa jornada e a colocar Deus dentro deste vazio, pois só Ele cabe. Não muda ainda, tá? Não vamos dar isso. Nossa, Vamos segurar eu achei aqui, aí a gente isso dá aí é muito aí a gente profundo. dá uma pausa. Eu vou ler novamente, porque assim... E aí eu escolhi essa foto, que essa foto foi tirada pela Sandra, lá na visita ao Convento da Penha, e eu achei que essa foto combinava para colocar nessa parte da fala dele. Então, há em cada oblato e oblato uma pessoa interior, escondida no mais profundo de si mesma, que tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Nossa, foi demais. O cultivo da vida interior deve ajudar-nos a discernir o que é necessário na nossa jornada e a colocar Deus dentro deste vazio, pois só Ele. Então, dentro de nós, só quem cabe, só quem nos preenche é Deus. E aonde que nós cultivamos isso? Volto a bater na tecla. Coração, liturgia, Sagrada Escritura, Eucaristia, Lex Divina, fraternidade, estabilidade, obediência, conversão dos fundos, ofertar. É aí que a gente vai cultivando. E aonde que a gente recarrega essa energia para encontrar Deus dentro de nós? No mosteiro. Mas volta a bater na tecla. A nossa prática é fora. Nós não podemos viver... Volta ainda, Maurício, só para a gente dar um intervalo aqui. Aí, volta a dizer, não é só os encontros mensais. É ser oblato diariamente. Nós não somos oblatos só no dia que nós viemos no mosteiro fazer o nosso encontro, a nossa oblação. Nós somos oblatos 24 horas por dia na nossa vida. E nós temos que exalar esse perfume da espiritualidade para as pessoas que estão no nosso. Por mais difícil que seja, nós precisamos plantar a semente. E aí eu gosto muito de uma fala da Dona Luzia, quando ela conversava com o Dom Beremundo, da dificuldade de nós sermos pessoas evangelizadoras dentro das nossas residências, das nossas casas. E Dom Beremundo respondia o que? A semente a senhora já plantou. 1 hora por hora. Essa é a nossa missão lá. A gente semeia. 1 hora ela frutifica.
Pode ser que a gente olhe e parece que não, mas uma hora. Então, vamos fazer uma conversa aí, um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com mais aí do Nossa Nova. Eu sempre aprendi que a gente entra na igreja para orar e sai dela para evangelizar. Então, Dom Felipe também falou, por sermos oblatos, viver a regra de São Bento e levar isso a todas as pessoas no nosso dia a dia, em qualquer tempo e lugar. Então, novamente, a missão do oblato fora do mosteiro. Viver a regra e levar para as pessoas que estão no nosso dia a dia. Buscar um caminho de purificação, não moral, mas espiritual. Crescer em Deus na busca interior. Buscar o silêncio para uma organização interior. Devemos lutar por nossa solidão para nosso crescimento interior. Solidão, diferente de isolamento. Solidão, comunhão com Deus. Isolamento, afastamento de Deus. Na oração, devemos adorar, agradecer, pedir perdão e suplicar. É importante, né, que ele falou, né? Que sempre quando a gente for orar, a gente deve seguir tipo, esse roteiro, né? Que na oração você deve sempre fazer primeiro a adoração, né? Acho que eu falei um pouquinho disso aqui no Pai Nosso, né? Pai Nosso. Sempre agradecer, né? Pedir Pedir perdão, né? Sempre na oração a gente pede perdão a Deus, né? E sempre a súplica, né? Suplicar alguma coisa. Né? Espero que a gente possa agradecer mais do que suplicar, mas tem muito a suplicar também, né? A gente deve usar isso. Não devemos nos relacionar com Deus que nos criou, mas sim com Deus que nos criou. Isso também é importante pra caramba, né? Porque muitas vezes a gente reza para aquele Deus que a gente imagina como é, né? Então a gente cria um Deus para nós. Então a gente deve rezar para Deus que nos criou, não para aquele que nós criamos. Né? Ou que Então imaginamos. isso é o que imaginamos. Né? Então isso é muito importante. Isso também, você pode complementar, que é mais ou menos o que ele também falou, que muitas vezes a gente cria um Deus e ele precisa fazer aquilo que eu pedi. Né? Quando a gente vai rezar, Deus, você precisa fazer dessa forma o que eu quero. E ele falou, não, isso você criou amanhã, né? com Deus. E Isso ontem? você criar Deus. Eu gosto do Goiás também. Eu achei isso aí bem bacana. Porque a gente saber e entender como vem o pedido, né? Porque às vezes ele vem de uma maneira que você Totalmente. não entende, mas que Deus faz sempre o melhor para cada um. Às vezes Deus já realizou aquilo que você pediu, E a gente está mas pedindo. nós não percebemos. Porque o Deus que a gente cria é aquele Deus que, assim, eu pedi dessa forma, tem que vir dessa forma. Mas não. Delivery. O Deus que nos criou, ele nos oferece nas vidas diferentes do dia a dia. Acho que é um exercício nosso também. Exercitar tudo isso. Né? Poder enxergar essas coisas, né? Deus está proporcionando, Deus está... Né? Essas coisas que acontecem com a gente no dia a dia. Né? Uns têm mais sensibilidade para isso, outros têm menos, mas acho que esse exercício também que a gente tem que praticar. E outra coisa que eu gostei bastante é essa questão da solidão e do isolamento. Né? Na solidão, nós estamos em comunhão com Deus. Porque muitas vezes nós precisamos estar solitários ali, na solidão do nosso É uma silêncio, organização do interior. para aí, né? encontrar com Deus. E o isolamento é o afastar. E quando eu me isolo, eu não quero saber de ninguém. Mas quando eu estou na solidão, eu ainda quero. Então, existe essa diferença. Nossa igreja e o nosso tempo têm necessidade de cristãos realmente tocados por Deus. A partir de homens tocados por Deus, ele pode chegar aos corações dos Importante. Então, repetindo, nossa igreja e o nosso tempo têm necessidade de cristãos realmente tocados. A partir de homens tocados por Deus, ele pode chegar aos corações. E aí novamente a tríplice, que é maravilhosa do que ele falou.
rezem mais, lamentem menos, não se desviem da oblação, missão, vocação que Deus deu. Rezem mais, lamentem menos, não se desviem da oblação, missão, vocação que Deus deu. Aí ele falou assim que os velhos, a gente tem o costume de reclamar muito, né? A gente só reclama, Murmura, né? a gente só murmura, Murmuração. mas nós não rezamos. Então, novamente, rezem mais, lamentem menos, não se desviem da oblação, missão, vocação que Deus deu a cada um. E essa coisa que ele fala aí, é importante. Se eu tivesse mais Deus no coração, tudo estaria no jeito que estava. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não pedi para que ame e se mate. Como São Bento diz no capítulo dos hóspedes, que todos sejam recebidos como sangue próprio. Eu preciso e tenho urgência de ver Cristo em cada irmão. A quinta conferência foi o irmão Tomás de Aquino, Luiz Henrique, que é o oblato do Conselho de São Bento do Distrito Federal, no Brasil. Ele falou sobre sobre a pandemia, né? Sobre a vida do oblato durante a pandemia. Então, ele falou que o capítulo 7, sobre a humildade, foi um modo de viver a espiritualidade beneditina durante a pandemia na vida dele. Ele encontrou no capítulo 7 da humildade o local aonde o modo de viver durante a pandemia. Então, ele diz para nós, a humildade é o cimento, a liga das virtudes. Ela, assim, nos induz, promove, nutre a autenticidade, a pureza, o amor e a verdade. A humildade limpa, purifica, suprime máculas e mágoas, permitindo o florescimento do amor e da verdade. Aí essa parte aqui eu também adorei bastante. Como pode um Deus se fazer homem, sofrer como homem, ou melhor, sofrer o que poucos ou nenhum homem suportaria sofrer para a redenção dos homens? Então, como pode um Deus se fazer homem, sofrer como homem, ou melhor, sofrer o que poucos ou nenhum homem, nenhum ser humano suportaria sofrer para a redenção dos homens? Em síntese, a pandemia serviu para encararmos as realidades das circunstâncias com humildade. Isso aqui acho que é uma coisa bem legal que ele falou, sabe, esse choque da realidade das circunstâncias, né, na pandemia. Então, como é que cada um encarou todas as circunstâncias, né, foram reais, né, no dia a dia de cada um, e ele percebeu que todas essas circunstâncias que ele estava enfrentando durante a pandemia, ele começou a perceber isso através da humildade, né? Então, foi dessa forma que ele, na verdade, ele deu um testemunho dele aí, mediante esse conflito que todos nós vivemos aqui, foi durante a pandemia, né? Então, como é que ele agiu, como é que ele procurou viveu, agir, né? Ele viveu essa circunstância como um oblato, foi através da humildade, né? Através da humildade que ele conseguiu ter forças para enfrentar todo esse choque de realidade, de circunstâncias aí que a pandemia trouxe. Aí ele fala disponibilidade, compreensão, paciência, oferta, entrega, perdão, oração pessoal, né? E, enfim, unidade cristã. Esses trechos aqui que a gente colocou, acho que foram os trechos assim que mais nos chamaram a atenção assim, para a gente até meditar um pouco, né? E aí nós tivemos, após a fala dele, a apresentação das atividades dos oblatos nos seus mosteiros, né? Então, um momento de grande importância e aprendizado, ouvir dos irmãos e irmãs oblatos a história dos seus mosteiros e da sua fraternidade de oblato, onde conseguimos refletir sobre nossas atividades e aprender mais. Percebemos que os oblatos e oblatas estão bem inseridos em seus mosteiros e alguns em suas paróquias, colocando assim
em prática o Ora et Labora. Então, aqui a gente colocou algumas fotos, né? Não tínhamos de todos. E foi super gostoso, estava até conversando antes de começar a especialidade com a Tânia, que nós já tínhamos ouvido um pouquinho a experiência de alguns deles nas lives que tem mensalmente, né? Ano passado, não, esse ano, né? No começo do... Foi. Que Dom Arcabade Emanuel deu uma palestra e ele falou sobre o trabalho dos oblatos, né, nessa live. E ele tinha compartilhado sobre o trabalho dos oblatos da Arquiabadia de São Salvador. E foi bem interessante, porque uma oblata de lá tinha ido para uma paróquia e queria fazer um trabalho com moradores em situação de rua. E o padre falou que lá ela não ia fazer isso. E aí ela foi bater na porta do mosteiro, angustiada. Foi falar com o Arcabade, estou triste, estou angustiada, estou isso, estou aquilo. O Arcabade falou, e se nós fizermos aqui? Como oblata? A Arquiabadia tem 2 mosteiros dependentes, né, 2 casas dependentes, e tem missas, né, mas não vive mais monges, mas eles atendem a comunidade. E num desses mosteirinhos, eles criaram esse trabalho, junto com os moradores em situação de rua. Então, o trabalho dos oblatos naquele mosteiro, naquele lugar, é trabalhar junto com os moradores em situação de rua. Mas não uma caridade sem volta. Uma caridade, assim, fazer por fazer. É só ir lá, dar uma comida e acabou. Não. É como São Bento diz no prólogo. Inclina o ouvido. Então, é escutar. Auxiliar. Como bons cristãos, ver Cristo nesse mundo. E então foi gostoso da gente ver, né? Essa aqui é a Karine, ela é oblata aqui do Mosteiro de Nossa Senhora da Paz, em Itapecerica. Essa aqui do Mosteiro de Uberaba. Aqui é uma irmã das Beneditinas Missionárias de Tutzing. Ela é do Priorado de Sorocaba. Ele é oblato também lá delas. E aquele é o oblato da Abadia de São Geraldo. Esse mais ou menos eu conheço. Eu só não sei quem é ele ali. Então, eu coloquei aí, né, que eu contei um pouquinho da história da Abadia São Geraldo, desde lá da sua fundação, né, trechos que a gente tinha 5 minutos. 5 minutos, né? Tínhamos 5 a 6 minutos para apresentar tudo. E aí nós tivemos um workshop chamado A Fraternidade como um Caminho para a Santidade, que foi feito pela irmã Faustina Sandra, do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Então, ela falou bastante para a gente nesse workshop o seguinte: nossa relação para com os irmãos e irmãs. Mandamento principal para a relação com os irmãos e irmãs. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Prólogo da regra, capítulo 34 da regra. Estar a serviço dos irmãos e irmãs. Mesmo os santos tiveram as suas dificuldades na terra. Solicitude, a graça de estar só aonde me encho para partilhar aos irmãos. E aí nós tivemos o trabalho em grupos, né? Nós fomos divididos em grupos de estado, né? Então, aqui em São Paulo, como tinham bastante mosteiros de São Paulo, então ficou a Abadia São Geraldo e a Abadia de Santa Maria, né? Ou a Abadia de Nossa Senhora da Paz, vizinhas. E depois de Santa Maria ficaram sozinhos, porque estavam em bastante. E aí elas fizeram umas perguntas para nós, né? Dentro de minha singularidade, como posso contribuir com minha comunidade a fim de ampliar nossa presença beneditina no mundo? Refletir sobre quais as dificuldades que encontramos na comunidade que podem interferir em nossas ações. Como cada um de nós, dentro de nossa comunidade de oblatos, pode contribuir para a nossa própria santificação e na do nosso irmão ou irmã. Então, aqui pode... A gente colocou assim, né? O nosso grupo, então, era eu, a Lúcia, o Edson, o Maurício e a Karine, lá da Nossa Senhora da Paz, né? Então, o cristão deve ser alegre, alegrai-vos, exultai. Então, contribuição no sentido de suporte, apoio, alicerce, disponibilidade, humildade, nos faz aflorar o cerne da mensagem cristã, o querigma, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
lamentação, murmuração, afastar-se da comunidade, isolamento, a indisponibilidade. Exercendo tudo isso, seremos chamados a ser sinais de amor e sinais de fé aos irmãos e irmãs. E resgatar a fala de Dom Abade Filipe e Dom Arte Abade Emanuel. Rezar mais, lamentar menos, não desviar da nossa oblação. Sempre voltar aos mosteiros para recarregar a nossa energia espiritual. Lembrando que o mosteiro é o nosso local de alimento espiritual. Voltar sempre à fonte para conseguirmos ter contribuição na comunidade de oblatos, família, trabalho, amigos, no mundo. E aí aqui a gente teve a foto, né, depois da partilha, né, da gente partilhar essas respostas dos grupos. A apresentação, pode ir. Aí mais algumas fotos dos grupos. E aí à noite do sábado nós tivemos uma noite cultural, né? Então os oblatos e oblatas de Salvador trouxeram para nós uma música, uma dança local, né, da cultura lá de Salvador. E também nos deram fitinhas aí do Bonfim, né? Em outras palavras, foi uma balada, né? E também... É um folclore. E também Bala de coco e cocada, né? Que delícia. Comemos bem. Muito. E aí aqui o Dom Marcos e os oblatos do Conselho de Fortaleza, onde a nossa irmã Socorro, né, a oblata agora, né? Então, ela tinha me falado que eles iam, aí eu fui lá e conversei um pouquinho com eles. A gente podia ter uma camiseta dessa Você pro tem verão. blusão. Não, Blusão independe de do calor. verão. É nosso Eu trouxe. né? O blusão, ele é pro calor e pro frio. Mas podia ser uma camiseta também, não podia? A camiseta A era gente que enorme. ganhou lá. Eu estou falando, é uma camiseta com o símbolo Não, do... nós temos um blusão. Eu estou falando que eu também queria ganhar a camiseta. Vamos lá. Cada um falou. Sexta conferência. Irmã Maria de Fátima, do Mosteiro de São João de Campos do Jordão, que é a assessora nacional do Oblato do Brasil, São Paulo Cavalcante. Então, aqui eu trago um trecho dela mesmo, da palestra dela, né, porque ela diz: no último momento de sua vida, São Bento nos mostra a importância de ter como eixo da nossa vida a palavra e a Eucaristia. E ainda ele morreu de pé, apoiado pelos irmãos com os braços erguidos em oração como Moisés. Vemos aqui a dimensão cristocêntrica, representada pela palavra e pela Eucaristia. A dimensão fraterna, pois estava apoiado pelos irmãos. E a dimensão da oração. Sua morte foi uma mensagem para nós, como foi toda a sua vida. Assim, morre. Estava acamado, e aí ele previu, né, o dia da sua morte, e no dia ele pediu para os irmãos levarem ele para a capela. Vamos, meu filho. Cristo não teve medida, amou até a morte e morte. Nós também podemos dar a nossa vida a partir do momento que paramos um pouco nossa rotina e ajudamos os irmãos e irmãs. Rezar. A oração, quando verdadeira, transforma a nossa vida. Quem reza e não muda é porque não reza de verdade. Mesmo a oração de contemplação tem que ser vivida, transformada em vida. Portanto, se rezamos pelos nossos inimigos, as palavras da oração podem nos transformar. Se permitirmos que o Espírito Santo reze e haja em nosso coração. Capítulo 4 da regra de nosso Pai. Antes do corpo do sol voltar-se à paz. Buscar sempre a santidade. Amar de fato o próximo para assim encontrarmos a Deus. E seremos julgados por isso. A fraternidade começa em nós mesmos. Ou seja, se eu não mudar meu coração, não vamos conseguir construir uma fraternidade. São Bento pede que Cristo vá conosco, que esteja conosco. E aí a sétima e última conferência foi de Dom Paulo Cavalcante, do Mosteiro de Brasília, onde ele nos falou sobre a vida litúrgica, né? Sobre a vida de oração do oblato, né? Então nós podemos resumir aí. Oração litúrgica, exercício da função sacerdotal recebida no batismo
e prolongada na oblação. Gestos e símbolos na liturgia. O silêncio e a oração. Sem a experiência com Jesus e da fé, nada vai à frente. Que a nossa mente concorde com a nossa voz. Como o Maurício disse, a essência da fala dele foi a liturgia da missa e de oração, mas numa forma mais teológica, né? Então, enquanto a irmã Maria de Fátima, Dom Inácio, o Abade Felipe trouxeram mais a coisa da prática, ele trouxe mais a parte teológica, que também não pode estar. E aí, alguns momentos, né, aí da nossa vivência, né? Então, essa aqui é a irmã Hildegarda, né, a Sandra, lá do Mosteiro de São Mateus. Ai, muito engraçado. A fotógrafa. Então, o resumo do Enob. Olhar para frente. Olha para frente. Esquece do passado. Olha para o horizonte. Ora et labora. Saibamos rezar como se tudo dependesse de Deus. E trabalhar como se tudo dependesse de nós. Nem orar apenas, nem somente trabalhar, mas conjugar com equilíbrio. Essas duas atividades em nossa vida de fé. É necessário fazer-nos alheios às bolhas de sabão, que são encantadoras por fora, mas que não resistem ao toque do amor. Estas poderão impedir o nosso crescimento espiritual interior. Então, antes de você mudar, Maurício, essas bolhas de sabão, ele faz referência ao mundo, às coisas do mundo. E as bolhas de sabão são lindas, são maravilhosas. Mas por um vento, por um toque, elas somem. E isso é o mundo. Muitas vezes o mundo nos oferece coisas lindas, maravilhosas, mas que num piscar de olho, vazia. Tem uma coisa importante aqui que o Felipe falou, que eu lembrei agora, que a gente deve sempre fazer invocação do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo agir na vida da gente. Sempre pedir a presença do Espírito Santo. Isso é importante. Então, qualquer coisa que a gente faça, como aqui está falando, né, que a gente também deve buscar a santidade no nosso trabalho, o nosso trabalho também nos santifica, que a gente possa sempre estar invocando a presença do Espírito Santo. Né? Não só com a oração que a gente conhece, né? Vinde Espírito Santo, mas é só pedir a presença dele mesmo, né? Vinde Espírito Santo, né? O Espírito Santo haja sobre o nosso corpo, né? Sobre o nosso ser, né? Para que ele nos oriente, nos guie, enfim. Então, isso é uma coisa também importante. E eu só que então é isso. Olhar para frente. Perceber que nós somos o foco de levar. Então ele coloca lá no Evangelho, né? O doente, o enfermo é trazido por 4 pessoas e sai fora. Vai carregando a sua própria. É o recomeçar. Não é só ser curado da dor. É ser recolocado lá. A vida espiritual. E nós também somos chamados a se recolocar na vida nossa, como lá. Começar a olhar para frente. Ver o horizonte. Que a gente possa ser como Maria, Carlos. E aí aqui a foto dos participantes. Quem me achar aí vai ganhar um livro. Não vai ganhar porque ele não está. Perdeu a aula. Você é de camisa azul? Onde está? Então aqui estão, pode-se dizer quase todos, né? Tinham mais alguns, mas essa foto foi muito rápida e não estavam todos. Mas a maioria dos participantes estavam aqui. Pode ir mais um. Tem uma lá atrás que parece a Luzia. E aí o nosso retorno para São Paulo, que como todos sabem, era para nós retornarmos no domingo ou chegarmos em São Paulo 9 horas da noite, e chegamos na segunda, 5 horas da tarde, por conta do problema lá Vocês dormiram onde? no hotel. A companhia proporcionou. Isso. Eles levaram. E vamos lá. Ó adorado Deus, peço hoje sua bênção para todos do lado também e para aqueles que são afiliados. Ajude-nos a sermos pessoas de oração e de paz.
Embora estejamos espalhados pelo mundo afora, ajude-nos a estarmos unidos no espírito do seu amor. Dê-nos corações suficientemente abertos para nos abraçarmos, assim como aqueles cujas vidas compartilhamos. Faça com que todos os dias escutemos e aprendamos uns com os outros, e também com os que convivemos, e possamos ser modelos em nossos lares, bairros e comunidades, de sábia liderança, dignidade do trabalho humano, sagrado descanso e reverência pelas coisas da natureza. Acima de tudo, ó Deus, possa nossa presença no mundo ser uma constante testemunha de justiça, compaixão e esperança para todos. Amém. Obrigado a todos. Eu cheguei no Não, a gente vai...